Gente, primeiro, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um pouquinho, conversar, bater um papo sobre questões importantes da psicologia organizacional e do trabalho. Na noite de hoje, a gente vai conversar com a professora Thaís. Eu vou apresentá-la, apresentar um pouquinho o currículo dela e o tema que ela propôs para essa noite, tá? Então, a Thaís é doutora e mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, livre docente da Universidade de São Paulo, professora associada da USP, atuando na área de psicologia organizacional e do trabalho da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, fundadora e coordenadora do Laboratório de Psicologia Organizacional do Trabalho, LabPOT, vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, gestão 2018-2020, realiza pesquisas na área de psicologia e de administração, com ênfase em aprendizagem, treinamento, desenvolvimento e educação de pessoas, comportamento organizacional e gestão de pessoas. O tema que ela trouxe para nós hoje é aprendizagem no trabalho e tecnologias digitais, a importância da ciência. Então, primeiramente, boa noite, Thaís, obrigada por estar com a gente nesse espaço, né, que é seu também. É uma honra iniciar essa sequência de lives do laboratório com uma das coordenadoras aí, né, que junto com a professora Marina toca o nosso laboratório. Então vamos lá. Boa noite, querida Raíssa. Boa noite a todos os presentes. Bom, a ideia aqui é fazer um grande bate-papo, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o tema que me foi posto, e antes eu queria agradecer, tá? Como uma das coordenadoras do LabPOT, na verdade foi uma ideia que a gente foi tendo em grupo, né? O LabPOT, para quem conhece, é um grupo composto por mestres, doutorandos, egressos. A Raíssa é mestre e doutora pelo LabPOT, então foi uma ideia que a gente foi tendo, né, nesse momento que a gente está passando, e foram eles próprios que organizaram todo esse bate-papo, né, esse grande bate-papo que a gente vai ter daqui para frente, com o intuito da gente adaptar nossas pesquisas, ouvir um pouco da comunidade, né, verificar o que a gente pode fazer, o que o LabPOT pode fazer para ajudar a comunidade nesse sentido, tá? Bom, então o tema que eu estou trazendo está muito em discussão, né? Que é aprendizagem humana, tecnologias digitais, e onde a ciência entra. Eu vou tentar colocar aqui um pouco uma linha de raciocínio e depois a gente vê por onde as perguntas vão, tá, Raíssa? Você pode me cortar quando você quiser, tá bom? Tá bom. Bom, o que a gente vê? Na área de psicologia organizacional do trabalho já tem muita produção científica sobre o tema, né? Então, a gente já tem muitas teorias de aprendizagem, muitas teorias de desenho instrucional, muitas teorias instrucionais que lidam, né, que falam sobre como as pessoas aprendem e como elas transferem para o ambiente de trabalho que elas aprendem em ações educacionais ofertadas presencialmente ou à distância, né? Então, a área de psicologia organizacional e do trabalho, ela já tem essa produção científica desenvolvida há décadas, né? Existe material desenvolvido para isso. Existem muitos cursos de graduação que colocam essa disciplina como prioritária, e cursos de pós-graduação também, né? Então, a grande pergunta é, por que essa produção científica não está chegando à comunidade, né? Por que
nesse momento em que a gente começa a verificar que a sociedade, as pessoas, elas estão dependendo tanto das tecnologias digitais e estão aprendendo tanto dessa maneira, e por outro lado a gente vai conversar sobre isso, estão tão angustiadas, né, estão sendo tão cobradas por isso, por dominar essas tecnologias, isso não chega a muitas pessoas, né? Então essa é a grande discussão, porque material a gente tem, e isso é publicado de alguma maneira. Então aí vem algumas questões que eu vou colocar para vocês e vamos ver se a gente consegue chegar a alguma solução, né? Que é essa ideia, a gente debater saudavelmente sobre isso, né? Então, me vem algumas questões na cabeça. O ensino, por exemplo, né? Principalmente o ensino superior. Será que o conteúdo, né, das disciplinas que deveriam colocar isso como discussão, né, eles têm tido uma vinculação com o que os profissionais têm que realizar, né, no mercado de trabalho? Né? Ou será que toda a formação é extremamente teórica? Não sei, vamos pensar, essa é a discussão que a gente tem que fazer, né? A pesquisa, ela tem oferecido instrumental suficiente, fundamentação metodológica suficiente para atender as demandas existentes pela sociedade, né? Essa é a grande questão. A gente tem pesquisas muito boas, né, feitas, e aí vem a questão que eu falo, né, a transferência do conhecimento, porque isso não está chegando, ou está chegando de uma forma deficitária à comunidade, né? Os profissionais, porque eles não estão tendo acesso, ou têm acesso de forma deturpada a isso. Então, veja, se os cientistas se isolam, né, se eles não comunicam isso à sociedade de uma forma palatável, né, então só se publica artigos científicos, só se conversa os achados entre eles, outras pessoas farão por eles, né? Então quem vai comunicar esses achados? Né? Como que a gente vai discutir se aprende à distância, se não se aprende? Que a gente tem que fazer? Posso interromper nesse ponto? Pode. Aí? Porque eu acho que isso que você está falando é bem interessante, do conhecimento ele ser divulgado para a sociedade, né? Que nós, enquanto psicólogos organizacionais, psicólogos de uma maneira geral, nós temos esse compromisso ético e social. Só que, como você acredita que é a melhor forma da gente fazer esse conhecimento chegar à grande população, né? Que não são aí os pesquisadores, os cientistas e tudo mais. Se a gente, exatamente, se a gente não faz, alguém vai fazer pela gente. Então, quem que vai fazer? Os políticos, né? Quem que vai fazer? Então, a gente não pode só ficar publicando artigo, né? A gente não pode só ficar dentro do nosso, né, cronograma de pesquisa, né? A gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que ouvir a comunidade, a gente tem que ouvir os problemas da sociedade, a gente tem que entrar no Instagram, a gente tem que entrar no Facebook, a gente tem que transformar esse conhecimento e comunicar para as pessoas, falar assim, olha, esse conhecimento ele se aplica nesse contexto de trabalho dessa forma, né? Então, existe uma linguagem científica, e essa linguagem científica ela tem que ser repassada para a sociedade de diferentes formas, né? Senão outras pessoas farão pela gente, depois a gente vai reclamar, né? Então, nós temos vários papéis, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Eu acho, inclusive... Desculpa. Não, eu acho, inclusive, pensar em como traduzir, né? Porque às vezes a gente usa umas linguagens técnicas que o trabalhador, o líder de alguma organização, ele não tem acesso a isso, né?
Então, a gente, talvez Exatamente. um exercício nosso também de tornar esse conhecimento acessível, né? Tornar, Sim. não só de publicar e divulgar, mas tornar compreensível, eu acho. Ensinar como eu faço, como eu aplico, né? Como eu Uhum. faço. E aí vem o impacto social que a gente tanto fala, né? E aí vem o impacto do papel da ciência, né? E a importância da ciência em todo o cenário político, né? Então aí vem o papel dos pesquisadores, das agências de fomento e tudo mais. Bom, e aí entrando um pouco nessa questão de aprendizagem, né, de tecnologias digitais, quando a gente tem esse conhecimento de como as pessoas aprendem, né, e de como elas transferem para o ambiente de trabalho, a gente deixa de ser refém dessa questão prescritiva, né, da receita de bolo, né, e das questões mercadológicas também, porque realmente algumas pessoas se aproveitam de alguns momentos para usar das questões mercadológicas, das questões prescritivas, e usar de forma errônea a questão das tecnologias digitais, certo? E aí a gente entra na questão do desempenho exemplar, né? Que é o que a gente está lidando. Tá, nós entramos num momento, né, de pandemia, que as pessoas estão dependendo das tecnologias digitais, e as pessoas têm que dominar isso, têm que aprender isso rapidamente, têm que apresentar esse desempenho exemplar de uma hora para outra. Só que a gente não pode esquecer que o desempenho exemplar, ele depende de três aspectos muito importantes, né? Da competência, que é o saber fazer, das condições, que é o poder fazer, e da motivação, que é o querer saber, né? Que é o querer fazer, né? Então, as pessoas, a gente está vivendo um momento que as pessoas, muitas pessoas, elas não sabem, elas não estavam preparadas para, né? E aí a gente vai entrar na questão dos cenários, quem já estava preparado, quem já vinha diagnosticando e quem não vinha, e nós não temos que entrar numa esfera de julgamento nesse sentido, não é esse o momento. E a gente entra nesse aspecto das pessoas não terem condições para fazer, né? Então, e aí, quando eu falo de condições, eu estou falando de todas as condições, né? Do suporte das organizações, né? Do suporte familiar, né, do ambiente que elas estão, da questão da saúde mental, de tudo que envolve, né, as outras lives do LabPot, elas vão discorrer sobre isso, né, juntou-se aí todas as condições adversas possíveis para que as pessoas, elas não consigam, de uma hora para outra, desempenhar a sua função no trabalho de uma maneira exemplar. Mesmo aquelas que tinham condições de trabalho e demonstravam desempenho exemplar, nessas condições não estão conseguindo desempenhar essa função. Né? Então a gente tem que tomar todo cuidado com isso, porque as condições, as variáveis ambientais, elas são muito interferentes na questão da aprendizagem, né, do desempenho. Então, você pode ser extremamente competente, né, você pode adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes, mas por alguma variável ambiental não conseguir desempenhar o seu trabalho, tá? Por Você falta de pode suporte. dar um exemplo de variável ambiental, Thaís? Um suporte, por exemplo, do chefe, né? Um suporte do colega de trabalho, né? Então, por exemplo, ele pega e demanda. Vamos pegar a questão atual das instituições de ensino superior, né? De uma hora para outra, as pessoas foram levadas a gravar aulas, né? Do dia para a noite, sem ter habilidades para isso. Né, e foram forçadas aí sem ter o menor apoio, sem ter as menores condições para se fazer isso. Então, elas não tinham
habilidades, muitas delas, algumas já tinham, e não tinham nem apoio para que elas foram simplesmente, né, vá para sua casa, aprenda sozinho, se você tem acesso à internet, ótimo, se você não tem, né, você vai gravar sua aula mesmo assim, e eu quero que você apresente um desempenho exemplar para ontem, né? Então, isso é muito difícil, tá? Bom, não sei como que tá meu tempo, você vai falando aí. A outra coisa, a terceira coisa, é a pessoa querer fazer, ela ter uma certa motivação para fazer. Mas a gente sabe, a literatura já aponta que a desmotivação, né, a falta de comprometimento com qualquer outra coisa, ela é em função da falta de apoio, da falta de suporte ou da falta de condições, né? Então, é pouquíssimo a porcentagem preditiva das pessoas que não querem fazer porque simplesmente não querem, né? Elas realmente aprendem, elas tendem a aprender rapidamente, né? Mas por falta de apoio elas se sentem desmotivadas, tá? E aí nós entramos em toda uma metodologia que já existe há muito tempo, né, de aquisição, de sistemática, né, de alguns conhecimentos, habilidades, atitudes, que envolve 3 grandes subsistemas, que é o diagnóstico, né, o diagnóstico de necessidades, que a gente chama de diagnóstico e prognóstico. Então, veja, antes a gente falava de levantamento de necessidades, né? Agora a gente já falava em diagnóstico e prognóstico, que é o que a gente está se vendo hoje. Por que a gente não fez esse prognóstico, né? Algumas instituições. Então, não vamos, né? Já que a gente está parando para refletir agora, talvez seja o momento da gente, aquelas organizações de trabalho que não fizeram isso, né? De novo, não é o momento de julgamento, mas a gente pode pensar isso nos próximos anos de começar a fazer, né? O diagnóstico de necessidades. Então, quais competências eu preciso ter, quais condições eu preciso ter, né, no ambiente para que eu seja capaz de planejar algumas ações sistemáticas, né, sem gerar ansiedade, né, planejando todo um movimento de preparação do ambiente para que eu possa oferecer esse apoio para o meu funcionário, né, para o meu aluno, enfim, para quem precisa adquirir determinado conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí eu passo para a oferta dessas ações e, por fim, eu avalio essas ações, né? Que a gente vai entrar depois nessa discussão, você me lembra, tá? E aí, você quer falar alguma coisa? Não? Não. E aí a gente entra na questão se é possível aprender à distância, né? Por meio das tecnologias digitais ou qualquer outra tecnologia, né? E se é possível transferir o que se adquire à distância para o ambiente de trabalho, né? E muitas vezes a gente ouve as pessoas, ouvia, né? Que hoje o negócio está sério. As pessoas ironizando muito, né? Existia muito isso no passado, né? Só pode ter aprendido por correspondência, né? As pessoas não aprendem. Eu acho que as pessoas não aprendem à distância. E às vezes, Thaís, até uma verdade absoluta, né? Que é impossível. A partir do momento que a gente foi para o ensino à distância, é impossível que a pessoa adquira competências, né? Então, tem algumas verdades absolutas aí, né? Que a gente precisa quebrar, né? Tem algumas coisas que a gente precisa debater, né? E ouvir também a ciência, que a gente já tem resultados de pesquisa que eu vou
comentar aqui, né? Que são essas opiniões sem embasamento científico. Obviamente, a gente tem que tomar cuidado que no Brasil nós temos essas questões mercadológicas envolvidas, né? Mas a gente tem que pensar que do mesmo jeito que existem ações educacionais, presenciais, que não alcançam o objetivo de aprendizagem, não promovem, não auxiliam com condições a transferência, né, de aprendizagem, o mesmo ocorre com a distância e o contrário é verdadeiro. Então, ainda tem que ser, algumas coisas têm que ser muito investigadas nessa área. O LabPOT é um... Desculpa. O que você apontaria para a gente do que é essencial para garantir essa aprendizagem à distância? O que a organização ou instituição de ensino deveria fornecer? Então, o LabPOT é um laboratório que tem isso como uma das linhas de pesquisa principal, né? Então, a gente vem investigando já nos últimos 12 anos, né? Eu já venho investigando isso nos últimos 20 anos, algumas variáveis preditoras do alcance de aprendizagem e da transferência, né, de treinamento, ou do impacto disso até os níveis de resultado final. A sua pesquisa foi um exemplo disso, da Secretaria do Estado de São Paulo. Se as pessoas aprendem, né, com as tecnologias digitais, se elas aprendem, se elas transferem, e o que prediz isso. E a gente vem investigando algumas variáveis, né, diversas variáveis, características do próprio indivíduo, né, então como ele estuda, que são as estratégias de aprendizagem, o próprio estilo dele, né, os estilos, as preferências de se estudar, as barreiras e facilitadores, né, então o próprio ambiente, a gente já vem mapeando isso há muito tempo. Então, a gente tem que saber o ambiente que o cerca, né? Qual que é o ambiente de estudo desse trabalhador, né? Ou desse estudante, depende do contexto. A gente pode falar de contexto de qualificação profissional, ou de contexto corporativo, ou de instituição de ensino superior. A gente está estudando todos eles, a gente vê que isso vai se diferenciando, né? As variáveis, elas se diferenciam, os procedimentos instrucionais utilizados, e aí está uma coisa interessante, porque é uma das variáveis que permanece em todos os contextos, né? O que isso quer dizer? Que as tecnologias, né, elas são meio, elas não são fim, que isso mostra que os procedimentos, ou seja, como você planeja o curso, né, que resultados que o trabalhador ou o aluno tem que alcançar ao final dessa disciplina. Todo o cuidado de planejamento, o objetivo, as estratégias, a complexidade, se aquilo é possível de se ofertar por meio de tecnologias ou não, o diagnóstico, o processo de mapeamento de necessidades, né, as condições prévias, ou seja, a minha instituição, ela é capaz de oferecer condições para essa pessoa aprender à distância, né? Isso é possível de ser feito. Então, todo esse espaço, né, todo esse passo de mapeamento de condições, que é uma das primeiras coisas que a gente faz. Então, a gente até tem um princípio quando a gente vai perguntar, olha, se a sua organização não tem condições para fazer isso, para dar suporte para o trabalhador ou para o aluno a aprender durante o processo ou a transferir depois dele, nem comece, né, o processo de ação educacional. Primeiro, invista na manutenção das condições, que é o que está acontecendo exatamente hoje. Então, as pessoas, elas querem fazer o processo sem fazer a manutenção das condições e tá
aumentando o problema, né? Tá promovendo uma certa angústia, uma certa confusão, né? As pessoas às vezes estão falando a mesma coisa, né? Então, isso é uma das variáveis que se mantém como preditora. O que significa isso? Né? Se você tem um bom planejamento do curso, se você tem um bom planejamento inicial de diagnóstico, significa que as pessoas podem vir a aprender e podem vir a transferir para o ambiente de trabalho o que elas foi proposto inicialmente. Né? Então, quando você conhece, diagnostica e prognostica as barreiras, né? Então, eu vejo quais são, né, as possíveis barreiras, dificuldades que meu funcionário, que o trabalhador vai ter antes mesmo dele entrar no curso, ou antes mesmo dele aprender alguma coisa, né? O ambiente familiar, saúde, aspecto financeiro, socioeconômico. Quando eu vejo isso, eu sei que isso pode interferir, né? Que isso pode até fazer ele abandonar de alguma forma. Outras variáveis. Aquele treinando, né? Ou aquele aluno, né? Também. Ver as questões que ele apresenta, né? Além das condições, eu acho que só queria retomar um pouquinho que você falou das condições, que às vezes é cobrado do colaborador um desempenho, e eles acreditam, né, que a gente vê na literatura quanto dinheiro é gasto com treinamento e quanto com pouco retorna isso para a organização, e muitas das vezes não porque o treinamento foi ineficaz, inadequado, mas sim porque a pessoa voltou para o ambiente de trabalho e não encontrou as condições para transferir aqueles conhecimentos, né, aquelas competências, né? Então aí, às vezes, cria-se uma culpabiliza-se o treinamento por uma questão que não é dele, né? Exatamente. O treinamento, né, ele serve só e somente só para lacunas ou futura aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Ele não vai servir para ajustar problemas de condições, tampouco para motivar as pessoas, né? Isso as pessoas confundem muito, né? Então, existe até um nome que é, por conceito, né, errado, treinamento motivacional. Isso não existe, né? Motivação é um conceito intrínseco, né? O que motiva uma pessoa não motiva a outra, né? Então, nós vamos treinar as habilidades, né? Os conhecimentos, as atitudes. Condição é outra coisa, nós temos que investir em gestão, em manutenção, em tecnologia, em suporte, em clima, em cultura, né? É outra coisa. E motivação também, a gente já está vendo que dificilmente a gente mensura, a gente mede isso diretamente, né? Existem algumas variáveis que mediam, né? Que estão no meio disso tudo, né, que levam as pessoas a se motivarem ou não, né? Então, por isso que eu insisto nessa questão de avaliação, de ciência, né? Então, a gente tem indícios na ciência que é possível se aprender por meio de tecnologias, né, digitais. Então, a gente está aí entrando... né, as pessoas estão falando aí de uma quarta revolução industrial, já se falava aí antes de toda essa pandemia, só que agora isso veio com tudo, né, e realmente entristece, por um lado, ver alguns trabalhadores sendo alvo disso, né? Então fala assim, olha, você tem que aprender para ontem. Então você vê as pessoas realmente exaustas, né? Então tem esse cenário que as pessoas e as instituições não estavam preparadas para isso, e não se aprende de um dia para o outro, não se cria condições de um dia para o outro.
a gente não sabe se quantas vezes nós vamos ter que fazer, né, esse distanciamento, né, social. Então, as organizações têm que entender, as que não tinham isso, elas têm que entender que elas têm que parar, né, dar uma respirada para fazer todo esse diagnóstico, né, antes de exigir, senão elas vão encontrar um outro problema, né, que é exaustão, outros problemas de saúde, né, a professora Marina Greg, ela vai falar na próxima live sobre isso. Não vou entrar nessa área, porque a gente vai fazer uma série de lives intercalando, tá? Mas a resposta à pergunta se é possível aprender e transferir por meio dessas tecnologias, né? Na verdade, ela não é uma questão de opinião, né? Ela é uma questão de pesquisa e muito séria, né? Porque ela envolve a vida do trabalhador, ela envolve a família do trabalhador, ela envolve a saúde mental, né? Envolve, enfim, educação, né? Em ciência, tecnologia. Então, tem muita coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado. Thaís, a gente, na verdade, chegamos nos 33 minutos de live. Eu queria, para fechar com você, que você falasse o que os gestores, o que as organizações e as próprias instituições de ensino podem fazer nesse momento, né, que a gente está passando, para facilitar a aprendizagem à distância, que agora é meio que a única opção, né, porque estamos em distanciamento social. Então, o que pode ser feito para facilitar isso? Então, Raiz, não existe, assim, que a gente é muito diverso, né? Nós somos um país, assim, de muita desigualdade, né? De muitos cenários, então eu não tenho uma resposta para isso, né? Então, assim, do mesmo jeito que existem instituições de ensino que já estão preparadas para isso, já tinham diagnóstico feito, já tinham condições para os seus docentes, para os seus discentes, para os seus gestores, e mantinham certa qualidade para isso, e podem continuar com isso, existem outras que não vislumbravam, né? Porque nós temos regiões muito diversas nesse aspecto de tecnologias digitais e diagnóstico, né? É o que a gente está falando desde o começo da live. Então, a gente tem produção científica? Tem. Será que isso chega a todas as pessoas? Se não chega, qual que é a razão disso? Será que é uma desigualdade? Será que é falta de comunicação? Né? Então, isso tem que ser visto. A questão é que nós estamos numa era em que nós temos que pensar na flexibilidade, né, de currículos, nós temos que pensar no futuro, em autonomia do discente, nós temos que dar mais condições para o trabalhador, nós temos que formar de forma diferente nossos professores, né, nós temos que pensar nessas questões de alta eficácia, enfim, de competências mais complexas para o nosso trabalhador, né? Não dá mais para pensar em falar que não, as pessoas elas não aprendem, vamos ensinar o mínimo para todas as pessoas, senão a gente vai só aumentar a desigualdade que já existe no país. Então, não existe uma resposta, né? O Brasil ele é muito diverso, existe regiões com acesso, existem regiões que não. Isso não significa que nós não temos que investir no futuro, né? Que o futuro exige uma competência digital, digamos assim, né? Mas isso tem que chegar a todos, né?
Só que para isso a gente precisa de um esforço da ciência. Para isso a gente precisa de mais investimento em educação, de todos os níveis. Só isso da outra live, né? Então, de Uhum. todos os níveis, né? Para isso nós temos que investir na formação do nosso professor, né? Do nosso repensar nosso currículo, né? Então tem muita coisa envolvida, né? Porque senão, se a gente não tomar cuidado, realmente aspectos mercadológicos eles entram no meio e vão aumentar a desigualdade. É. Acho que não tem uma resposta pronta, né? É um conjunto, né? E depende muito da onde a gente está, com quem que a gente está falando, né? Que é o que a gente Uhum. sempre fala. Bom, eu acho que a gente pode encerrar agora. Eu quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, a presença da Thaís Erbini, né? A nossa coordenadora do LabPot. Lembrar vocês que no dia 22, na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma live com a professora Marina Greg, que é a outra coordenadora do LabPot, né, que é a dupla imbatível, e ela vai falar sobre burnout em tempo de distanciamento social. Então, é um assunto, assim como o de hoje, extremamente relevante, e que a gente conta com a participação de todo mundo novamente. A gente se encontra semana que vem. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Quer se despedir, Thaís? Eu quero agradecer quem esteve presente. Eu não consegui ficar olhando os comentários, né, para falar. Eu não sei se eu vou conseguir ler depois. Enfim, se a gente respondeu as dúvidas que surgiram. E colocar o LabPot à disposição da comunidade, né? Nossas publicações, elas sempre estão disponíveis, todas as aulas que a gente dá, elas são bem compartilhadas. Quem nos conhece sabe que a gente compartilha tudo que a gente produz, né? Então, isso é um princípio nosso de colaboração, né? E de compartilhar com a sociedade o que a gente produz. Eu espero que o nosso bate-papo tenha sido útil, né? É a primeira de uma série de lives, e queria agradecer também, enfim, os profissionais da saúde. Obviamente que a gente não pode deixar de agradecer os trabalhadores que estão aí nas ruas, né? Para que as pessoas possam ficar em casa, né? Então, esses trabalhadores, a gente não pode deixar nunca de agradecer, né? Ainda mais ao Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho, né? E às vezes esses trabalhadores, eles que são as pessoas que não são alvo de ações educacionais, né? E eles estão se mostrando super importantes, sempre foram. Quem sabe, né? Agora a gente de fato veja a importância, né? Agradecer e colocar à disposição o laboratório, e agradecer a sua mediação também, né? Eu que agradeço, foi um prazer, pessoal. Muito obrigada pela presença, por todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. E semana que vem tem mais. Fiquem atentos. A programação, muito importante, está publicada ali no Insta do LabPot, no mural do LabPot, então vocês vão conseguir ver. Nós temos uma série de lives para acontecer até o mês de junho. Então, se programem, participem com a gente, que é isso que a Thaís falou. É uma discussão, é uma conversa, né? É importante que haja troca, tá? Então, muito obrigada por todo mundo e até mais!